Muito bem, estamos começando mais uma edição do nosso Common Pod, que é o podcast da comunidade Nova Jerusalém. Aliás, esta é uma edição especial de férias, né? Enquanto a galera está aí curtindo as férias, nós estamos por aqui, levando aí mais uma edição para você que acompanha aí, que sempre acompanha os nossos episódios, as nossas postagens, os nossos conteúdos, ok? O nosso tema de hoje é Entre o Caos e a Esperança. Ainda dá para acreditar em algo? Diante de tantas coisas que a gente vê, né, absurdos e outras coisas mais, será que dá para acreditar em algo? E aí eu fiz até uma abordagem que diz aqui o seguinte, ó, vivemos tempos estranhos, muita informação, pouca paz, muito barulho, pouca escuta, mas e a esperança no meio de tudo isso? Como é que fica? Nós estamos saindo de um ano, 2025, começando 2026, de uma perspectiva de esperança, de paz, de alegria, de saúde, de prosperidade. Mas como é que isso pode se concretizar dentro de nós e no contexto da sociedade? Será que ainda dá para aceitar ou acreditar algo em meio a todo o caos que nós vivemos? Esse é o nosso bate-papo de hoje, né? Então seja muito bem-vindo a essa edição especial do nosso Common Pod, podcast da comunidade Nova Jerusalém. Já peço para você seguir as nossas redes sociais, compartilhar esse conteúdo, porque quando você compartilha, a plataforma entende aí a importância desse conteúdo e aí vai disseminar para mais pessoas, e esse é o nosso objetivo, que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas possíveis, ok? Então, já quero te apresentar o nosso convidado de hoje, Matheus Souza. Seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer é todo meu, uma honra estar aqui com vocês nessa tarde. Espero que seja um bate-papo bem produtivo. Com certeza vai ser. Olha, nós estamos jogando essa bomba aí para o Matheus, entre o caos e a esperança, ainda dá para acreditar em algo? O Matheus, gente, ele é teólogo, ele é pesquisador da Bíblia, das questões teológicas. Ele é um profissional da saúde, ele é músico também, é cantor, é músico. No contexto da saúde, ele vivencia isso no dia a dia dele, a questão da esperança das pessoas se curarem, as pessoas não irem a óbito, as pessoas saírem do hospital rápido, voltar para casa. E isso é muito realmente, digamos assim, muito do dia a dia dele, né? Mas a gente quer tratar dessas coisas de uma forma mais aprofundada. Tanto no nosso contexto aqui, Matheus, no nosso contexto do cotidiano, a esperança de ter um carro novo, uma casa nova, concluir a faculdade, né? Uma música nova, quem sabe, né? Uma descoberta nova no contexto da Bíblia, mas também dentro de outras perspectivas, daquele vaziozinho, daquela questão existencial que existe dentro de cada um de nós, né? Então, a gente queria bater um papo com você sobre essa questão, né? Agora, dito isto, eu vou falar para você o seguinte, vamos ser sinceros, né? O mundo parece cansado. As pessoas parecem cansadas, mentes parecem cansadas, corações parecem sobrecarregados, e a gente vê aí o que até muitos já dizem que é a pandemia, a nova pandemia do século, né? As doenças psicossomáticas, né? A ansiedade, a depressão, né? Como a gente pode falar, como a gente pode abordar essas questões aí no nosso dia de hoje, diante de tantas coisas aí que nos afetam a nossa mente e afetam o nosso emocional? Sim. Acho que, primeiro de tudo, é entender que nem todo problema emocional é falta de Deus. Eu acho que a gente tem que começar por esse ponto de partida. Desmistificar essa questão. E assim, por mais que a gente fale que não é uma questão religiosa, né, não necessariamente seja isso, ainda vai ter muito crente, num contexto geral, que vai achar que sim, é falta de Deus. Uns dizem que é falta de Deus. Porque se você tem Deus, não tem por que você passar sofrimento. Não tem por que você ter uma ansiedade ou entrar em depressão, né? Falando especificamente das doenças psicossomáticas. Só que pode ser que, de fato, em algum ponto ou em algum grau de medida, a falta de Deus contribua, sim, de fato, para o agravo dos sintomas, mas não necessariamente seja isso, porque a gente tem pessoas que são
bem devotas, né? Bem fiéis a Deus, vamos usar essas palavras assim, o jargão comum do crente, né? Mas que em algum momento da vida ela acaba desenvolvendo ansiedade, uma depressão, e aí você fica, ué. Então não necessariamente problemas emocionais como ansiedade, a própria desesperança seja a falta de Deus. A falta de Deus pode agravar, mas não necessariamente seja isso. Eu acredito que... Não é a causa. Não é a causa. Não é a causa. Né? Eu acredito que muito dos nossos problemas com relação à questão da desesperança ou de perder a esperança em alguma coisa que a gente se apegue, né? No cotidiano, no modo geral, vem do excesso de sobrecarga da nossa rotina. Então, a gente acorda pilhado já. Eu estava falando pro Gabriel aqui antes de começar, né, a gravação, que eu fiquei 10 dias sem dormir esses últimos dias. Eu trabalho à noite. Trabalho à noite na casa de passagem. Vocês receberam o Daniel aqui um tempo atrás, Sim, né? recebemos. Da Adra. Eu trabalho na casa de passagem atendendo pessoas que estão passando por problemas de falta de esperança no país delas, lá na Venezuela, e fugiram para o Brasil. E, ao mesmo tempo, eu consegui um idoso, eu sou um cuidador de idosos, né? Certo. Como um profissional da saúde, que precisava dos meus cuidados. Então, uma noite eu ia para casa de passagem, outra hora eu ia para UTI, outra noite eu passei 10 noites sem dormir. Vivendo situações completamente diferentes. A gente vê desesperança de todos os modos, certo? E em todos eles, as pessoas, no geral, por conta da rotina, como eu falei, a minha rotina foi sufocante 10 dias. Certo. A gente acorda pilhado e a gente perde tempo de se conectar consigo mesmo e principalmente com Deus, que é o principal. Ou seja, isso mexe completamente com a nossa cabeça. Mexe completamente com a nossa cabeça. No caso de quem trabalha à noite, seja profissional de saúde, segurança, seja lá o que for, ou quem sofre de insônia já, toda a parte de metabolismo, de hormônios, tudo isso fica desregulado no cérebro e faz com que a pessoa fique mais propensa a desenvolver doenças emocionais. E a palavra é doença mesmo. Os especialistas dizem que a gente não consegue recuperar uma noite perdida. Não consegue. A gente nunca consegue Não recuperar. existe isso. Porque aquilo ali já passou e já era. Está no passado. O que você pode fazer é regular o seu sono dali para frente e você vai voltar Vida que segue. a regular as coisas, mas não que você recupera. Não existe essa de recuperar o sono perdido. Né? Isso aí já passa. Então, essa ansiedade coletiva, que é o fato de você se apegar demais nas coisas terrenas, né? Seja lá, você tem ansiedade de conseguir a sua casa, mas você planeja, né? O jovem gosta muito de planejar. Sim. Não, quando eu fizer 18 anos eu vou ter minha casa, ou vou sair da casa dos meus pais, vou ter meu emprego. Vida. E a gente vive uma situação que isso não acontece, né? E isso traz a sensação de desesperança. A ansiedade coletiva é isso. A gente entra na escola, por exemplo, chega no 3º ano, meu amigo. E agora, né? Nossa, tem que ir para a faculdade, termina a faculdade, e agora? E hoje em dia está comum o ensino médio ser um ensino médio integral, né? De manhã e de tarde. Seja. Então a criança, o adolescente, já vai sendo moldado para que ela defina logo um futuro. E já tem lá os provões, os simulados. Exato, e aí já carrega uma grande pressão em cima dela. Né? Então, agora, não te cortando aí, Matheus, mas aí tudo isso faz parte desse conceito chamado ansiedade coletiva. O que mais poderia gerar essa ansiedade coletiva? O contexto político. Também? Terrível. Político, econômico, financeiro. Desemprego, a social. A direita, sim, tudo. Então, é por isso que eu estou te falando. Nem sempre é falta de Deus. Mas a falta de Deus pode agravar o problema. Ou seja, tudo aquilo que pode te gerar uma certa insegurança. Sim. Onde você não sente apoio, onde você se apegar. E infelizmente a gente não... Olha, eu vou ser sincero com você que está assistindo a gente. Não tem aonde se apegar. Você não pode se assegurar, eu vou me apegar no meu pai. O seu pai vai falecer em algum momento. Eu vou me apegar na casa que eu vou construir, ou que eu já construí. Meu amigo, essa casa uma hora ela cai, entendeu? Vai precisar de reforma. Vai precisar de uma reforma. Eu vou me apegar no meu carro. Bateu o carro, perdeu o carro. Não tem onde você se apegar. Mas isso aí A esperança é algo... A esperança, né, de fato, é algo muito mais profundo
que foge de algo material. E mais sensível também. Mais sensível, que foge de algo material e de algo como é que eu falo? Social. Isso tem a ver com medo do futuro, por exemplo? Com certeza. Isso causa o medo do futuro. Se a gente pudesse enxergar o futuro, será que seria diferente? Eu acho que não. Sinceramente, eu acho que não. Eu geraria mais ansiedade. Eu acho que geraria mais ansiedade. Eu acho que geraria mais ansiedade. Porque assim, ó, vamos falar um pouquinho de Bíblia. A gente vê um contexto dentro da palavra de Deus que aponta para o futuro. Sim. Certo? A gente estuda as profecias bíblicas, nós estudamos o texto sagrado, né? Para quem é crente, quem é adventista, quem é assembleano, seja o que for, cada um tem a sua teologia que aponta para o futuro. E até mesmo que não é crente, mas que tem lá o seu conhecimento também. Exato. E no olhar bíblico, não existe uma evolução para melhor da humanidade. Não existe? Não existe. No contexto aqui no contexto humano, não. O que existe é um processo de involução. Desde a entrada do pecado até o momento em que Cristo vai voltar, a natureza humana ela é só decaimento. E não só a natureza humana, a natureza como um todo, o planeta Terra. Eu costumo dizer que a entrada do pecado, o pecado é um problema espiritual, mas que consegue afetar o genético. Então, você tem um ser humano que foi criado perfeito, lá no Jardim do Éden, que vivia 900 anos, quase 1000 anos, e você chega hoje, você tem um idoso que chega aos seus 93 anos, 95 anos, já extremamente fatigado e pronto para, como a gente diz na enfermagem muitas vezes, né, de fazer a passagem. Gerou todo um efeito dominó, então, que afeta o ser humano nos mais diversos aspectos. Afeta o ser humano nos mais diversos aspectos. Me diga uma coisa, já que nós estamos falando desses aspectos, violência, crises, insegurança, sensação de estar sempre atrasado, sempre devendo algo, tá? Tudo isso pode gerar essas questões de insegurança, ansiedade, medo. Tem gente que chega até a ponto de sofrer de síndrome do pânico, às vezes também por um impacto, um choque muito emocional muito forte também. Sim. A gente fala que todas essas questões influenciam e nascem na cabeça do ser humano por algum motivo. Às vezes por motivos inexplicáveis, às vezes por motivos explicáveis. Às vezes o contexto social que a pessoa vive vai fazer com que ela desenvolva certas doenças emocionais. Por exemplo, uma mulher que vive na sua casa, que ela é abusada pelo seu marido, que o seu marido tem porte de arma ilegal, que ele bate nela. Essa mulher, ela entra no processo de insegurança e pode desenvolver uma doença emocional, uma síndrome do pânico, seja o que for. Os filhos também? Os filhos também crescem, inclusive, com esse trauma. Então, por isso a importância de se dizer que nós estamos vivendo uma sociedade doente emocionalmente. E essa é a palavra, a chave da coisa, é uma doença. E pelo fato de ser uma doença, nós precisamos procurar um tratamento e uma cura. Agora, nessa perspectiva que nós estamos vendo tudo isso, falando tudo isso, nós estamos entrando em um ano novo aí, coração cheio de esperança, muitos sonhos, muitos projetos, muitos planejamentos, mas diante de todo esse cenário aí, como enxergar e como você trabalhar essa questão na tua mente para que você possa avançar nesses projetos? Poxa, no final do ano eu vou estar assim, eu vou ter assim, eu vou vencer isso, eu vou conseguir isso e tal. Como enxergar essas coisas assim? Como tornar isso mais palpável? Eu acho que a gente precisa falar, nessa questão, eu acho que a gente precisa falar um pouco sobre disciplina. O grande problema do brasileiro, e eu acho que isso tem virado um problema crônico, é que eu vou falar nós como, para me inserir também em todo o grupo, né? Nós somos, Augusto, muito imediatistas. Então, por exemplo, se eu sofro de sobrepeso, como eu sofro, e luto contra a obesidade há anos, na minha cabeça, se eu entrar na academia, eu quero perder 10 quilos no primeiro mês. Na primeira semana, se der, e aí eu vou para a academia por impulso. Só que esse impulso passa, a motivação passa. E aí é a questão da disciplina. Porque a disciplina, ela te programa para fazer e cumprir metas de pouquinho em pouquinho, que no final viram um hábito,
E esse hábito vai te permitir alcançar a meta que você está procurando lá no final. Mas isso de alguma forma te afeta também nesse contexto de ansiedade, nesse contexto... Afeta. Eu sou uma pessoa ansiosa. Por isso, mais uma vez, gente, falando, não é questão só, não é falta de Deus, mas a falta de Deus pode piorar, que eu falo. Eu sou ansioso. Porque você é um teólogo. E olha só, eu sofro ansiedade desde a minha faculdade de teologia. Entendeu? Uhum. Na faculdade de teologia, quando chegava a época das provas, eu tinha um bloqueio tão grande. Pirava. Nossa, eu passava 5 noites. A primeira semana de prova era uma semana sem dormir. Eu dormia 1 hora, cochilava nos intervalos, mas de chegar em casa, né? De eu chegar em casa, relaxar, falar assim, vou dormir. Não acontecia. Preocupado. Preocupadíssimo. E aí, a preocupação afetava o meu rendimento acadêmico e tudo mais. Enfim, eu tive que desenvolver métodos de relaxamento e focar minha cabeça. E aí entra a questão da disciplina, de estudar um pouquinho todo dia. Se eu estudo um pouquinho, não precisa ser 10 horas estudando, né? Mas só o fato de eu estudar 1 horinha todo dia, antes da semana das provas, isso já começou a me ajudar a controlar a minha ansiedade. Então a disciplina entra nesse processo. Você desenvolveu um método, então. Foi o meu método. Assim, erradamente, eu não procurei ajuda, porque eu tinha o preconceito. Doença mental. Nossa, eu sou um doente. Eu sou forte, eu aguento pancada. Nossa, isso daí, cara, gera um... Né, como a gente costuma dizer, cria um triplex na cabeça da gente. Essa questão de ser um doente. Eu sou um doente mental. E aí a gente associa a doença mental com loucura. Eu sou um doido. Não, meu amigo. Você está passando por um processo que você precisa de ajuda. Então isso é legal porque você está falando de uma experiência própria. Que você passou, que qualquer pessoa pode passar. Exatamente. Mas que você, se você, digamos assim, procurar se organizar também, de certa forma... pode evitar ou pode minimizar esse problema também. Pode, com toda certeza. Né? Eu ainda sofro de ansiedade. Só que se comparado àquele tempo, entendeu? Nossa, é muito mais leve. Eu acho que, de certa forma, todos nós temos aquela expectativa. Pronto, né? Todos nós isso temos, aí. né? De um grau maior ou menor, a gente tem, no caso. Pronto, né, é esse ponto. Ansiedade é completamente normal. Quem está na igreja, quem está fora da igreja, quem está empregado, quem está desempregado, quem é pai, quem não é, enfim, quem é profissional, quem já fez a faculdade. Não, mas em um grau menor ou maior, acho que todos nós desenvolvemos isso aí. Todos nós temos ansiedade. Ansiedade é algo fisiológico. Só que alguns viram patologia, no caso. Alguns viram a patologia, exatamente. Agora me diz uma coisa, Matheus. Se você tivesse que apertar um pause agora, gente, ó, para tudo aí. Hoje, você apertaria esse botão pause aí para você se reorganizar, se reprogramar, se replanejar e você como vivenciou isso, por exemplo, na própria pele, o que você diria também, inclusive, para a nossa audiência agora, nessa questão? Falando de mim, sinceramente, eu acho que se você me fizesse essa pergunta anos atrás, eu diria que eu apertaria o pause. Apertaria. Hoje, como eu consigo já seguir um dia de cada vez, certo. E acho que esse é um ponto extremamente importante, né? A Bíblia fala que você não andeis ansiosos com o dia de amanhã, né? Cada dia com o seu mal. Ou seja, cada dia com o seu problema. Cada dia com o seu problema. Então, se você viver um dia de cada vez, você pode projetar o futuro, mas você vai vivendo um dia de cada vez. Não tem como antecipar o futuro. Não tem como antecipar o futuro. Então, hoje, o Mateus de hoje olha para o Mateus ansioso da época da faculdade de teologia, olha para o Mateus do curso técnico de enfermagem ou da faculdade de enfermagem, e eu vejo assim que em todos aqueles momentos, Deus me ajudou a superar todas as dificuldades e me preparou para que eu estivesse aqui hoje. Entendeu? E lidar com tantos problemas que você lida hoje no dia a dia. Exatamente. Pessoas ansiosas pela cura, pessoas ansiosas porque está com algum problema lá, quer sair do hospital, está internado, alguma coisa assim. Totalmente. Muitas vezes, Augusto, um dos fatores que facilitam a pessoa de entrar num processo de desesperança, entrar num processo de ansiedade ou outra doença mental, é o fato dela não ter com quem conversar. Falta um apoio ali, falta uma mão amiga. Aquilo que a gente chama na saúde de rede de apoio. Um ouvido. Um ouvido amigo. E, de preferência, um ouvido amigo que ajude a mudar essa realidade. Por quê? Porque a gente tem pessoas que você sabe que você fala, não, eu não estou me sentindo bem. Ô, meu querido, dá um tapinha nas costas, fala assim, ô, meu querido, eu vou orar por você.
e vira as costas e sai. Então diz, Isso- cara, para com isso, né? Isso é Você tem que ser frescura. forte, não sei o que e tal, vamos em frente, não sei o quê. E não é assim. Então, e não sabe o quanto a pessoa está sofrendo ali no caso. esse semestre, inclusive, passado, eu trabalhei não. O nosso campo prático da faculdade foi no CAPS, aqui em Porto Velho. Passamos pelo CAPS Álcool e Drogas, que fica ali na Guaporé. Passamos pelo CAPS Três Marias, que é o CAPS que fica na Dom Pedro II. E o CAPS Infantil, que também fica na Dom Pedro II ali. Do lado da Roma, tem uma Roma bem na Dom Pedro II, na esquina ali. Entre a Jorge Teixeira e Elias Guaraiebe. Acho que é Rafael Elias Guaraiebe. e segundo. Ali é Elias Guaraiebe. por ali. E Jorge Teixeira. E aí, ali, a gente vê que as pessoas, o processo de enfermagem, né, começa com a escuta ativa e humanizada. Então, as pessoas chegam ali acumuladas, carregadas, preso aqui. E ela chega num ambiente seguro, aonde as informações dela não vão vazar, e ela se sente finalmente livre ou inicia o processo de sentir-se livre para falar. Botar para fora tudo Botar aquilo pra que está fora. machucando, que está Tudo. prendendo, Tudo, que tudo, está tudo. causando problema. Só o fato dela conseguir falar já ajuda ela a organizar as ideias. Isso seria alguma coisa que poderia acontecer, por exemplo, no contexto religioso também? Claro, Você claro. pode fazer isso, por exemplo, no Pode. contexto religioso? Dá para fazer isso aí, Matheus? Bom, falando do nosso ciclo, tá? Não falando daquela questão, digamos assim, igrejeira, Não. mas no contexto de relação ser humano-criador, digamos. Sim, sim. Por exemplo, poderia ser feito um pequeno grupo com idosos Tipo uma escutativa. que promovam uma escutativa. Certo. Um pequeno grupo com mulheres que já sofreram abuso ou violência doméstica, Ou com jovens. que de fato promova, ou com jovens também, Certo. qualquer área, que promova de fato uma escuta ativa, onde essas pessoas se sintam livres para falar e se sintam acolhidas sem julgamento. Certo. Porque esse é um dos pontos que a gente trabalha na área da saúde, é ouvir de tudo sem julgar nada. Porque cada pessoa é um mundo, Augusto. É verdade. Se você chega para mim e abre o seu coração e fala alguma coisa que você está passando, meu amigo, eu não posso te julgar pelas suas ações, pelo que você está passando, eu só posso te ouvir e te acolher. Principalmente na questão emocional, porque apesar de ser questão emocional, mas cada um é cada um no caso, né? É por isso, inclusive, Matheus, nós temos o nosso lema dessa nossa temporada, do nosso Comum Pode, no caso, cristianismo sem rótulos. Pronto. Excelente. Cristianismo sem rótulos. Né? Excelente. É entender as pessoas, levar um bate-papo legal com as pessoas, sabendo que aqui nós somos seres humanos, estamos sujeitos a tantos problemas e dificuldades como qualquer outra pessoa, né? E que a gente pode, um ao outro, nos dar suporte, ou esse bate-papo nosso que vai dar suporte para alguém que está precisando tanto desse suporte nesse momento. Só para mudar um pouquinho aqui não de assunto, mas digamos de temas para a gente abordar aqui, Matheus, a gente poderia abordar aqui no contexto de a esperança estaria em crise, a esperança está em crise, por exemplo, aí eu vou te colocar o seguinte: talvez o problema não seja só o caos que nós vivemos nesse mundo com tantos problemas, desemprego, violência e outras coisas mais, mas onde estamos buscando a esperança? Seria isso? A esperança está em crise? Talvez o problema não seja esse caos todo em si, mas como nós estamos lidando com tudo isso e onde nós estamos buscando essa esperança. Seria mais ou menos isso ou tem algo mais? Eu acho que, de fato, aonde a gente busca a esperança é o ponto-chave. Faz a diferença isso? Faz. Porque se eu busco a esperança em pessoas que são falhas, uma hora essa esperança se vai. Ou a esperança em alguém que, ao invés de te dar a esperança, te acolher, te abraçar, te ajudar, vai te dar um empurrão para tu cair no abismo. Né? Sim, exatamente. Então, aí entra o ponto-chave. Qual que é a diferença de Cristo para todas essas coisas? Porque para nós, a esperança de fato, a esperança real é Cristo. Sim. E não simplesmente vivemos um mundo largado. Mas assim, como assim esperança em Cristo? Como isso pode se tornar mais palpável? Eu não digo não só para quem está dentro de igreja, para quem tem uma religião, mas para todas as pessoas. Como isso pode se tornar palpável? Como isso pode se tornar real, por exemplo?
essa esperança? Porque é algo tão individual no caso, mas é assim, pela experiência que você tem, pelos estudos que você faz, pelas pesquisas que você faz, que é um campo de atuação seu, que é na questão da teologia, como a gente, digamos, levar isso para as pessoas e as pessoas sentir que realmente é uma realidade na vida delas, assim. Tá. Porque é uma questão muito individual também, no Sim. caso, né? Olha, primeiro passo, que se eu quero levar Cristo para alguém, eu preciso viver Cristo. Começa por aí. Certo. Então, a Bíblia, como um todo, ela é um livro fora da curva, certo? Você não vai ver livros de Marx, livros de Nietzsche, de Freud, de Platão, de Sócrates, que mudem o caráter da pessoa como a Bíblia muda. Eu acho que essa é a primeira evidência palpável de que a Bíblia é um livro que deve ser levado a sério. Ela gera transformações. Ela gera transformações no caso. reais. Reais. Pessoas que viviam em depressão, falando da saúde, né, mental, pessoas que viviam no poço da saúde emocional, foram resgatadas porque elas encontraram pessoas que apresentaram um Cristo para ela. Você tem pessoas que eram na cadeia violentos, que antes da prisão eram violentos, na cadeia conheceram a Bíblia e foram transformados ao ponto de serem pastores dentro da cadeia, ainda cumprindo pena. E mudou, essa pessoa mudou completamente. E ajudou a mudar outras pessoas também. E ajuda até hoje a mudar outras pessoas. Foi um instrumento para isso, no caso. Então, o primeiro ponto é entender que a Bíblia ela é um livro relevante e temos provas palpáveis de que ela ajuda a mudar a perspectiva. E aí que está o grande ponto. É entendermos que a Bíblia vai nos dar uma nova perspectiva de vida. Isso independente de você estar em religião, independente de você estar em religião, qualquer uma. Se você decidir estudar, se você estudar e você entender aquele texto bíblico, você vai mudar a sua perspectiva de vida. E a grande questão é que a Bíblia aponta para a gente uma perspectiva em que, apesar da degradação da humanidade desde a criação e desde a entrada do pecado, vai haver um rompimento dessa degradação com a volta de Cristo Jesus. Então, se eu adoto essa perspectiva, eu vou começar a olhar para as profecias bíblicas e entender que o contexto que eu vivo faz parte de um processo em que Cristo irá voltar muito em breve. Isso já causa uma mudança, porque a partir do momento que Cristo volta e estabelece o seu reino, aí vamos para os evangelhos, né? As boas novas, Cristo vem para anunciar as boas novas do reino de Deus, é como se ele estivesse falando assim, olha, tudo que eu estou te mostrando aqui, ou os autores no caso, né? Tudo que eu estou mostrando para você a respeito de Jesus é a realidade do reino de Deus. Então, Jesus, ele existiu, ele veio, ele nasceu, ele cresceu, morreu e ressuscitou e foi para o céu. Isso é fato. Você pode até duvidar que ele foi para o céu, mas que ele existiu, não há dúvidas mais isso na arqueologia, em nenhum ponto de pessoas sérias e críticas de que Cristo de fato existiu. Então, Cristo veio para anunciar a realidade do reino. Então, se aqui na Terra há sofrimento, a realidade do reino é completamente oposta à felicidade. Se no reino, na Terra, há doenças e enfermidades, Jesus cura essas pessoas, ressuscita aqueles que morreram para mostrar que o reino de Deus é um reino de Deus onde vai haver cura e vai haver ressurreição. E ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Mas como é que se pode entender a esperança nesse contexto? Por exemplo, as pessoas têm esperança baseada em dinheiro, em status, na política, na economia, nas pessoas. Tá? E aí você está... Nós estamos falando aqui num contexto mais teológico, né? Não estamos falando do contexto digamos, de alguém que... O Mateus não tem formação na área de psicologia, ele está falando da área da teologia e como isso pode ser mais palpável para as pessoas que estão nos acompanhando agora. Mas eu volto àquela pergunta de antes. Como a gente pode se apoderar de tudo isso, né? Se no contexto de hoje, no meio de todo esse caos, Mateus, as pessoas dizem, não, esse livro já está ultrapassado, isso não serve mais, existem muitas críticas com relação a isso aí, isso não reflete mais a nossa realidade.
Se Deus fosse esse Deus da esperança, não havia guerras, não havia morte, não havia criancinha morrendo de câncer, não havia pessoas passando fome. Como a gente entender tudo isso e manter essa esperança e manter essa crença em algo no meio inclusive desses pensamentos aí? Como eu falei, essa pergunta é difícil. É porque eu te falei que ia te colocar contra a parede. Me colocou contra a parede mesmo. Mas é porque eu acredito que tudo tem que depender do fato de que você precisa tomar prova. Você que está na área da saúde, eu vou te jogar uma coisa assim, quem sabe que as pessoas entendam melhor, né? Porque embora sendo aqui um podcast de uma comunidade, digamos, religiosa, mas é um bate-papo que visa a gente alcançar, né, levar alívio, conforto, acolhimento para todas as pessoas, porque esse é o papel, digamos, né, do evangelho que o próprio Cristo trouxe para nós, por exemplo. Por exemplo, no contexto da saúde, né, você vivencia tantas coisas tristes, você com certeza vibra quando você vê alguém ali se recuperando. Você fica triste quando vê alguém também que infelizmente não conseguiu se recuperar, né? Uhum. Como é que a gente pode tornar essa questão teológica que você passou para a gente tão palpável, né? Que a gente possa, como diz o ditado popular por aí, ter paz mesmo em meio a uma tempestade, por exemplo? Isso vai depender de um relacionamento com Cristo. É uma questão puramente pessoal, no caso, então. Porque não adianta te falar, vai para a igreja, vai orar, porque se conversa com o pastor. Porque de repente você chega na igreja e você vai encontrar um irmão que não tem a sensibilidade de entender o que você está passando, e ele vai olhar na tua cara e vai falar assim, isso aí é frescura, cara. Vai ter irmão que vai falar isso. Mas vai ter irmão que vai pegar na sua mão e agir como seu irmão. Como se Cristo estivesse pegando na mão dele. Como se Cristo estivesse pegando na mão dele. E aí que está. Por que é pesado ser cristão? Porque você precisa transparecer o caráter de Cristo para as pessoas. Não basta dizer que é. Não basta. E eu acho que o mundo está muito magoado de pessoas que dizem que são e não são. Não faz aquilo que Cristo faria. Não né? faz o que Cristo faria. Podemos dizer também, então, o Mateus, que nesse contexto todo, apesar das coisas materiais e campos políticos, financeiros, como nós já falamos, pode estar havendo um cansaço também, por mais que você não perceba, mas pode estar havendo um certo cansaço espiritual também? Sim. Que está gerando toda essa ansiedade? Sim. Com toda certeza. Como você poderia discorrer sobre isso, por exemplo? Eu acho que chegamos a um ponto em que vemos o cristianismo ter virado ser cristão, né? Uhum. É cult, é pop, e isso vira um produto, e esse produto é um produto ruim. Você apresenta algo que aparentemente é tão fácil, mas que, na verdade não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim. Sabe, você ser discípulo de Cristo exige a abnegação do eu, entendeu? E a abnegação do eu não é que você vai viver como um hippie, eu vou, negue a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Não quer dizer que agora todas as minhas vontades e desejos vão ser abandonadas e eu vou só fazer. Deus aceita a nossa individualidade como pessoas, certo? Mas eu acho que a gente está focando demais em pontos que não são essenciais. Eu acho que se a gente focasse mais de fato em cuidar de pessoas com compaixão mesmo, com carinho, com respeito, com dignidade, se a gente tratasse vou abrir um parênteses aqui para ver se eu consigo complementar esse pensamento. A gente estuda muito na faculdade de teologia sobre o método de Cristo. Sim. E qual seria esse método? Tá? O método de Cristo era, ele se aproximava das pessoas, ele adquiria a sua confiança, ele supria as suas necessidades, apresentava as verdades bíblicas e dizia, segue-me. O segue-me era por último. Então, a gente só chega hoje em dia... Ele se fazia conhecer das pessoas, demonstrava carinho, empatia, essas coisas primeiro. É o conquistar a confiança. Você acha que isso está faltando então hoje? Acho que falta. Acho que a gente prega muito, num contexto geral,
tanto o fato de que Jesus, não que isso, por favor, não me entenda errado, essa mensagem é crucial e para mim que sou adventista do sétimo dia, breve Jesus voltará, está no nome, adventista, nós cremos na volta do Senhor Jesus. Mas a gente às vezes foca tanto na destruição que a gente esquece de anunciar as boas novas do reino de Deus, como eu te falei lá atrás. E anunciar as boas novas do reino de Deus está relacionado a esse processo de você se aproximar da pessoa. Conquistar a confiança é você entender a realidade dela, é você se tornar, de fato, amigo daquela pessoa. Ter empatia. Ter empatia com ela, entender o que ela sofre. Não ter só discurso, não é só falar. só o discurso, não é só falar, olha, Jesus te ama. Não é só isso. Eu falar, Jesus te ama, eu já estou pulando o processo. Tem gente que diz, vai para a igreja que se resolve. Eu já estou pulando o processo. Então, Jesus, ele se aproximava da pessoa, conquistava a sua confiança, se aproximava, conquistava a sua confiança, certo, supria a sua necessidade, apresentava a mensagem e dizia, segue-me. A gente pula muito as 3 primeiras fases, que é se aproximar, conquistar e suprir a necessidade, e já vai para a mensagem. Já quer que siga. E já faz o apelo para o segue-me. Entendeu? Então, as pessoas... obviamente, Deus... não dá para a gente colocar Deus numa caixinha e dizer que Deus só atua daquela forma. Né? Uma escritora adventista, que é Ellen White, ela fala que toda forma de evangelismo ela é proveitosa. Toda forma de evangelismo ela é proveitosa. Então, por mais que a gente tenha uma defasagem, uma dificuldade de não acompanhar os tempos e tentar manter talvez um processo antigo de evangelização, né, de espalhar as boas novas... Um método que não tem nada a ver mais, digamos, com a sociedade moderna hoje, por exemplo. Por exemplo, isso... O evangelho é o mesmo, mas ele precisa... mudar a linguagem. Ser colocado hoje de uma forma que seja mais acessível para o contexto de hoje. Exatamente. Seria isso aí. Essa seria a conexão que você faria com a Bíblia hoje, com a Escritura Sagrada. Isso, mudar a linguagem sem mudar o princípio. Sim. Certo? Então, eu acho que só do fato da gente fazer como Cristo os 3 primeiros passos já quebra muito a barreira. Eu vou te citar um exemplo. Na faculdade, o meu primeiro ano foi meu primeiro semestre. Eu me sentia muito fora de tudo, porque minha cabeça muito ainda na teologia, recém-saído da obra, né? E eu não queria que as pessoas soubessem que eu fui pastor, né? Ou auxiliar de pastor, na linguagem do adventista, mas justamente para que as pessoas não criassem uma barreira. Não te rotulassem. Não me rotulassem, certo. Entendeu? Mas me rotularam. E aí eu tive que conquistar a confiança delas. Eu tive que me aproximar delas. Quebrar barreiras. Eu tive que ouvir o contexto delas, entender o que se passa, o porquê que ela acredita naquela crença, né? Que é muitas vezes enviesada, tem muito viés, tem muita identidade política por trás do pensamento ou da decisão dela. E aí, ao ponto de entender todo esse contexto, para ela se abrir e eu poder apresentar a minha crença, né, aquilo que eu acredito, e ela olhar para mim e falar, nossa, que bonito essa forma que você pensa. De uma forma que não seja impositiva, que de uma não seja forma que agressiva, não seja, que não seja preconceituosa, que não tenha barreira, no caso, exatamente. Né? Como Cristo faria se estivesse aqui no nosso contexto social. E veja só, assim como Cristo não fazia a questão de passar o pano, eu também não passo o pano para aquilo que eu acredito que está errado. Certo. Mas se a pessoa opta por viver daquela forma, eu falo, meu querido, o que você pode fazer? Você tem todo o meu respeito e admiração e carinho. Mas daqui para frente eu não consigo mais. Te acompanhar. Porque aquilo que eu creio me leva só até aqui. E fora disso aqui eu acredito que é perigoso, inclusive para você. Mas a troca de ideia... Embora estando disposto a abraçar, acolher, maravilha, conversar, exatamente, a ajudar, né? E sem preconceito algum, sem mas... qualquer... Ou seja, existe um limite no caso, não né? Existe. Agora, Mateus, me diz uma coisa aí. A Bíblia fala de uma esperança que não decepciona. Você que é teólogo sabe disso. Uhum. Não porque tudo dá certo, mas porque Deus caminha com o ser humano. Como tornar isso também de uma forma que as pessoas possam entender melhor
se apoderar melhor desse tipo de pensamento, tá? E ter uma segurança que gera esperança a partir desse princípio aí. A nossa esperança maior é Cristo. Então, a gente sabe que ser cristão não é estar isento de passar problemas. E ele mesmo deixa bem claro, né? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E ele ainda fala assim, vocês serão perseguidos por minha causa. Sofrerão injúrias, acusações, prisões, serão lançados na prisão, né? Mas o fato de termos um contato com ele, o fato de estarmos buscando, né, aqueles que buscam de fato entender e viver como Cristo viveu, demonstrando e aprendendo mais do seu caráter, do seu amor, faz com que a gente tenha isso em mente ao ponto de passar dificuldades sabendo que ele está no controle de tudo. Que tem um ponto de apoio. Que tem um ponto de apoio. É como se fosse o filho passando por um problema, ele pode chegar, pai, eu estou passando por isso, me ajuda, me dá um conselho, me dá uma orientação. Sim. Às vezes até o dinheiro, passa o Pix aí também para mim, que é para me ajudar. E aí assim, cara, Jesus não é uma muleta. Ele é o forte, entendeu? Entendi. Ele não é uma muleta que vai te ajudar a andar capengando. Certo. Ele é aquele que vai te carregar nos braços. Te colocar no ombro ali, botar a mão ali, vamos. Vamos. Entendeu? É ele quem fala, eu te tomo, lá em Isaías, né? Eu te tomo pela mão direita e te digo, eu te ajudo. Tá? Quando a gente, como eu te falei, a Bíblia ela vai trabalhar muito a nossa perspectiva. O fato de eu antigamente, né, vou botar como um exemplo, um exemplo figurativo, não eu de fato, mas o fato de eu antigamente, por exemplo, viver uma vida em que eu não via esperança em nada, a partir do momento que eu tenho contato com a Bíblia e mudo a minha perspectiva, eu entendo que mesmo quando eu achava que estava só, tinha alguém providenciando uma saída para mim. Agora eu te faço uma pergunta dentro desse contexto. Isso é mais uma questão de religiosidade ou uma questão de conhecimento, de relacionamento? Como é que funciona isso aí na prática, por exemplo? Vai para a igreja que resolve. A gente sabe que nem sempre resolve. Nem Fala sempre. com o pastor, fala com quem que resolve. Mas como é que você transforma isso na prática aí? É relacionamento. É relacionamento? Para mim é relacionamento. Talvez um outro convidado que você chega aqui e já me pergunte. Já tem uma outra perspectiva. Ele já tem uma outra perspectiva. Mas para você, para mim é relacionamento. Como é que isso acontece, no caso? Por exemplo. Ou como aconteceu com você? Você poderia dividir com a gente essa experiência? Então, a questão da perspectiva é o que. A perspectiva ela vem através do relacionamento. Certo. Então, eu converso com Deus, eu procuro na Sua palavra. Hoje eu tenho uma maturidade espiritual de só lembrar dos textos, e olha que sou ruim de memória, mas lembrar de alguns textos. Somos iguais. Que vão me ajudar a passar por momentos difíceis. Certo. Mas por quê? Porque lá atrás eu já procurei ter um relacionamento. Então você com a sua esposa, você teve todo o processo de galanteios, né? Conversa, aí namora, noiva, casa e tem filhos. Vocês passaram por um grau de intimidade que você tem quantos anos de casado? Eu já tenho aí meus 32 anos de casado. Se você pegar dois adolescentes, né, são duas gerações de 15 anos aí. Então você já tem um ponto de vida que você olha para sua esposa, você já consegue entender inclusive o que ela pensa e vice-versa. Só pelo olhar. Você fala, Ih, lá vem bomba. Entendeu? Eu não, né? Com Cristo, você, quando a gente começa a entender, você entende que processos de dor e de sofrimento acontecem, mas que você não está só. Agora, essa que é a questão, Mateus. Muita gente fala, mas poxa, como que eu vou desenvolver um relacionamento com alguém que eu não vejo, que eu não sei exatamente onde é que está? Eu não sou religioso, eu não estou de estar na igreja, mas... Porque a gente sabe que essa questão de adoração, de precisar de uma divindade, de um ponto de apoio, a gente sabe que já vem lá dentro dos primórdios, no caso, Sim. né? A gente sabe disso. Sim. Tá? O ser humano ele tem a necessidade de ter Exatamente. algo a mais, né? Não, os gregos tinham vários deuses e tudo mais, né? Sim. Romanos, babilônicos, tudo Todas mais. as culturas. Então, essa necessidade de você ter uma divindade, ter um ponto de apoio que você entenda que seja mais forte do que você, que vai realmente te ajudar, isso aí já vem desde os primórdios, mas no contexto aqui do cristianismo,
E nesse contexto nós estamos aqui trabalhando o nosso diálogo, que é esperança em meio ao caos. Como eu posso desenvolver esse relacionamento? Alguém que eu não vejo, por exemplo. Entra o primeiro processo, que é o processo da fé, tá? Minha visão é essa. Certo. A Bíblia diz, Jesus diz em um dos evangelhos, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. O evangelho de João, quando João escreve o seu evangelho, é para novas gerações de cristãos que nunca viram Jesus pessoalmente. João foi o último apóstolo e muito possivelmente a última testemunha ocular de Cristo, o último a morrer. Sim. Então, depois que ele sai do Apocalipse, do Apocalipse não, depois de escrever o Apocalipse em Patmos, o imperador Nerva libera ele muito provavelmente, a tradição diz que ele volta para Éfeso. Certo. E ali é onde ele escreve o evangelho dele. E se você perceber que o evangelho dele é diferente de todos os outros, ele começa com um Cristo que sempre existiu, né? E fala, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O verbo se fez carne, habitou entre nós. E aí, no final do livro, ele vai finalizar dizendo assim, Jesus fez muitas outras coisas, mas estas que estão nesse livro é para que vocês creiam que ele é o Filho de Deus e que crendo nele vocês terão vida. Então, eu estou parafraseando o texto bíblico, é claro. E aí, quando a gente pega alguns textos bíblicos, alguns milagres, a maioria dos milagres que aparece ali no Evangelho de João, que são 7, se não me engano, são milagres em que Jesus não toca. Primeiro, na boda de Caná, ele fala assim, enche essas talhas com água. Eles enchem. Agora vai lá e serve. Ele não tocou, ele não molhou a ponta do dedo, passou assim na água e virou vinho. Ele não derramou um pouquinho de sangue dele e virou vinho. Ele só falou, eles obedeceram, o milagre aconteceu. Você tem o filho do oficial, do centurião, que está doente, e ele fala assim, não, eu vou lá curar. Ele fala, não, o senhor eu não sou digno de receber na sua casa. Se o senhor disser daqui, eu sei que ele vai ser curado lá. E aí Jesus fala, não, assim então vai acontecer, a sua fé salvou o seu filho. Ou o seu servo, né? Tem dois personagens que acontece algo muito semelhante, né, na Bíblia. E aí ele chega em casa e fala assim, olha, ele está curado. Foi que hora que ele foi curado? Ah, em hora tal. Aí foi a hora que Jesus falou. Um diálogo que ele teve com Jesus. E vários outros milagres acontecem sem Jesus estar presente. João está falando isso daí para as novas gerações que iriam vir a crer em Cristo, de que milagres podem acontecer e de que Cristo tem poder na sua palavra, ainda que ele não esteja presente fisicamente. Nesse contexto aí, eu quero aqui, inclusive, introduzir um outro assunto, mas tratando do mesmo tema, a esperança que faz sentido. Porque às vezes você tem esperança, se alimenta uma esperança, mas é algo como se fosse um sonho de Ícaro, por exemplo. Né? O famoso sonho de Ícaro, né? Ou é uma utopia, né? É uma esperança que, na verdade, se alimenta, mas no fundo é uma utopia, no caso, né? Como, nesse contexto aí, como linkar com essa questão da esperança que faz sentido realmente? Nesse contexto que você estava falando do oficial dizer, não, só basta você falar que quando chega lá, eu creio que quando chega lá vai tudo resolvido. Isso hoje faria sentido para a gente hoje aqui também? Faria, se a gente conseguisse trabalhar a questão da fé. Porque no caso lá, se eu não me engano, o oficial teve esse contato com Jesus, falou com Jesus numa outra localidade, o filho dele estava num outro local, e ele falou para Jesus dizer apenas uma palavra, e acreditando que quando ele chegasse lá naquela localidade, o menino estaria curado, no caso, né? E hoje? E hoje, né? E lembrando que aquele oficial não era da igreja, digamos, aquele oficial não era da igreja. Não, ele era pagão. Exatamente. Então, aquele oficial não era da igreja, então... Não era o crente daquele tempo. Isso. E aí, ó, Jesus o olha... que está na igreja lá, não, é o beato, não sei o que e e tal. E aí Jesus né? olha para ele e fala assim, não encontrei em Israel fé maior do que a desse homem. E a gente pode imaginar que tem muitas pessoas que podem estar nessa condição também. Sim. Total. Acredita muito mais até do que quem está dentro da igreja. Exatamente. Desenvolve uma espiritualidade muito mais do que dentro da igreja. Sim. Mas quem sabe falta isso também para que ela possa ter uma esperança mais sólida. Né? De fato.
C.S. Lewis ele tem uma frase muito interessante, que ele fala assim, a esperança não é um pensamento ilusório, mas uma orientação contínua do coração para o mundo eterno. Sim. Então, basicamente, a esperança é algo que de fato liga a gente aqui com Deus no céu. Então, o fato de você desenvolver a esperança em Deus, ela é uma experiência transcendente. Porque para muitos diz que a esperança não passa de uma alienação. Não, infelizmente eu sinto muito para essa pessoa. A esperança Essa pessoa a pessoa que vive achando que a esperança é uma alienação, ela de fato não consegue transcender no pensamento e entender a perspectiva bíblica de que há um mundo melhor, de que há algo melhor além deste mundo aqui, que de fato o reino de Deus vai se manifestar. Entendeu? Eu acho assim, na minha humilde opinião, uma das coisas que me fez, na minha juventude, naquela época que a gente balança, né? Será que eu continuo crente ou eu saio da igreja e tudo mais? Eu passei por uma fase dessa. Para mim, e eu espero que isso também possa servir para você que está assistindo a gente, para mim, a lógica e a razão foi o que me fez permanecer acreditando em Deus. Como, Mateus? Estudando as profecias bíblicas no método historicista. Tá? Para você que gosta de lógica, gosta de razão, eu aconselho você pegar a profecia de Daniel capítulo 2, que você vê Nabucodonosor tendo o sonho da estátua que tem a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o quadril até o joelho de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Quando você vai para o método historicista e você vê que cada uma daqueles metais representavam um reino que viria depois de Nabucodonosor, que é a cabeça, e que você entende que isso daí aconteceu 600 anos antes de Cristo, e você fala, como que um homem teve um sonho de uma estátua, acontecendo os eventos que acontecem, porque depois vem a pedra que derruba aquele monte, bate no pé da estátua e esmiuça a estátua inteira, e aquela pedra vira uma grande montanha que recobre toda a terra. E aí, como que alguém recebe esse sonho e vem o outro e interpreta de uma forma que encaixe exatamente com a história da humanidade? Ou seja, a história comprova aquilo que foi profetizado, no caso. Sim. Nabucodonosor era cristão, por exemplo? Não, nem um Não pouco. era cristão. Não mesmo. Não mesmo. Ele era babilônio. Babilônia, ela tinha um panteão de deuses muito maior do que o panteão grego. Entendeu? Aí vem um outro ser, digamos, para os cristãos, o Deus que está acima desses deuses, e mostra para ele o que iria acontecer, inclusive com ele, no caso. Exatamente. E aí ele fala assim, olha, você é a cabeça de ouro, o seu reino vai passar. E vai vir um reino menor que o seu. E depois um outro, e outro, e outro, e aí vem um reino que vai permanecer para sempre. E esse reino é o reino do Altíssimo. Então, quando a gente pega o método historicista, para você que está em casa assistindo, que gosta de lógica e quer com o que se apegar, eu me apeguei a isso. A esperança que faz sentido, no caso. Para mim fez todo sentido. Faz sentido. Agora é interessante, Mateus, porque você falando aí dos metais, tá, eu estava vendo, inclusive, tem um vídeo esses dias atrás. O interessante é que, se você for levar em conta a questão dos metais, do valor dos metais, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o barro misturado com ferro, os metais inferiores vão vencendo os metais superiores. Vão vencendo Como os assim? metais superiores. Exatamente. Ou seja, os mais fracos vão vencendo os mais fortes? E eles têm características, né? Você tem... A Babilônia estava muito relacionada a ouro, por isso que a cabeça de ouro. Certo. Você tem a prata no Império Medo-Persa, a moeda era de prata, certo. Então por isso o peito e os braços eram de prata. Você tem os gregos, chamado de exército dourado, porque a armadura deles era de bronze e no sol brilhava, reluzia dourado. Aí as pessoas falam, o exército dourado vindo. E aí você tem o bronze marcado ali no quadril. Aí você tem o ferro. A arma dos romanos era arma de ferro. Destruía qualquer arma de outro tipo de metal. A arma dos romanos era infinitamente mais poderosa, mais difícil de destruir, por conta de ser ferro. E aí você tem todo um simbolismo. Então, o que me ajudou a
falar assim, Deus existe e ele está no controle da história, foi encontrar a razão na minha fé através das profecias bíblicas. A lógica através da história. Para mim, e eu espero que para você, você pode procurar na sua casa, pesquisa na internet. O ChatGPT te ensina a interpretar as profecias hoje em dia. Hoje está mais fácil, né? Com a tá questão mais da inteligência fácil. artificial, né? E, inclusive, você fala assim, olha, pode falar assim, ó, eu quero a interpretação historicista. E ele vai te dizer quem tem essa interpretação. E como é essa interpretação. E faz sentido. Agora deixa eu falar uma outra coisa para ti aqui. Alguns dizem que a esperança é uma forma de maquiar a dor. Não. Você não está isento de dor. A esperança em Deus ou em Cristo é o fato de que, mesmo sentindo dor, você sabe que Ele está com você e você entende que existe providência divina mesmo em meio ao caos. Como eu te falei, o texto de Cristo ele é muito enfático em dizer: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele está dizendo isso? Você vai passar problema, você vai ficar devendo a dívida da sua casa, da conta de luz, 3 meses e ficar na beira de um corte. Você vai passar situações que você vai estar passando fome. Você vai passar situações que você vai ter alguém prostrado num leito de um hospital e você vai olhar e vai falar assim, meu Deus, e agora? E esse agora é justamente o ponto de que Cristo venceu o mundo. E que, apesar de estarmos passando dificuldade, nós temos Ele. Então eu vou fazer outra pergunta para você. Como a fé ajuda na ansiedade? E como a comunidade ajuda a carregar todos, tá, para que se fortaleçam no contexto dessa fé e dessa esperança, no caso? Pode repetir a primeira pergunta? Como a fé ajuda na ansiedade? Sim. E como a comunidade ajuda a carregar os fardos também nesse contexto da fé e da esperança e ajudar aqueles que vivem com ansiedade? As duas coisas, eu vou atrelar as duas coisas, tá? Hebreus capítulo 10, verso 25 diz assim: não deixeis de congregar como tem sido o costume de alguns, quanto mais agora que o tempo se aproxima. A gente atribui a escrita do livro de Hebreus muito possivelmente ao apóstolo Paulo, certo? Então a gente entende que esse conselho é que quando nós estamos unidos e temos o mesmo foco, fica mais fácil suportar as tribulações. Isso independente de estar na igreja. Independente de estar na igreja. Mas é um convite totalmente para vir para a igreja. Porque como que você, cristão, ou que você que procura ter uma fé em Cristo, vai ficar isolado? Se Cristo, de fato, Ele quer que você viva em comunidade. Se o texto bíblico em Gênesis 2,18, Deus é muito claro em dizer, não é bom que o homem viva sozinho. Nós fomos feitos para viver em comunidade. Entendeu? Então, deixa eu ver, a minha cabeça às vezes foge, a minha linha de raciocínio vai embora, mas o fato de você... Pronto, lembrei. Na saúde, a gente fala muito sobre a importância de se ter uma rede de apoio, tá? Seja para a saúde física, por algum problema de saúde que você está passando, ou a saúde mental. Pensamento positivo. É importante você ter uma rede de apoio, porque essa rede de apoio faz com que você consiga regular. Você, às vezes, está muito preso dentro de si e não vê mais esperança, mas se você tem a rede de apoio, você consegue chegar naquela pessoa e falar assim, olha, eu estou me sentindo dessa forma. E essa pessoa que vai te ouvir, vai te apoiar dizendo assim, cara, não precisa pensar assim, você não está sozinho. No contexto espiritual, essa rede de apoio, as pessoas podem encontrar, por exemplo, numa igreja, numa religião, alguém que pratica o evangelho, que procura vivenciar o evangelho. Sim. As pessoas podem encontrar isso. E esse princípio deveria ser o princípio de toda a igreja. Tá? E puxando para o nosso lado, que nós somos adventistas do sétimo dia, nós deveríamos aprender mais a viver esse contexto de comunidade. Mas a igreja adventista, ela vivencia isso também? Ela coloca isso em prática? Digamos, chegar alguém ali precisando, chorando, de ter um acolhimento, uma ajuda, a igreja abraça essa causa, a igreja ajuda? Sim. Tem pessoas lá que podem ajudar? Se você pensar em questão de instituição, sim. Mas a gente tem igrejas e igrejas. Tá? Igrejas e igrejas. Você tem igrejas onde pessoas têm uma mentalidade, como eu já falei aqui mais cedo, tem mentalidade de que
o que você está passando é uma frescura. Mas você vai ter igrejas que vão ter pessoas que vão olhar e vão entender que você está passando um momento difícil e vai te acolher, tá? E assim, não é porque o outro não te acolheu, porque ele acha que você está passando frescura, que aquela pessoa é uma pessoa ruim. É simplesmente que a visão dela, de mundo dela, tá limitada a um aspecto em que ela talvez, quando ela passou dificuldade, alguém chegou para ela e falou assim, isso que você está passando é frescura, e ela está só repassando aquele conhecimento. Tá? Mas, de fato, na igreja adventista há acolhimento. Espiritual, profissional, social. Nós temos a ASA dentro da igreja que trabalha com famílias que estão em vulnerabilidade. Nós temos a ADRA da igreja adventista que vai levar esperança para pessoas que estão em vulnerabilidade, seja em qualquer área. Como eu te falei, eu trabalho na casa de passagem. A gente trabalha com pessoas que estão extremamente vulneráveis. Então tem ministérios específicos pessoas para pessoa, realmente. Mas isso não impede que você, que vou botar como um exemplo, né, cada pessoa em si, que você não seja da ADRA, não seja da ASA, não seja do Ministério do Idoso, ou da mulher que seja do Ministério da Mulher. Isso não significa que você precisa estar num ministério desse específico para você acolher alguém. Isso significa que qualquer pessoa que tem o cristianismo, que viva isso, ele pode dar esse acolhimento em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância que seja. Ou mesmo que seja apenas para acolher, para buscar ajuda com alguém que possa ajudar melhor. Sim. No caso. Sim. Na prática, isso sim, aí. Sim. Isso aí seria um bálsamo, digamos assim, um alívio para essas pessoas. Com certeza. E aí, quando nós encontramos de fato uma rede de apoio, quando a gente vive em comunidade, né, uma comunidade cristã que a gente se apoia, se abraça, níveis de ansiedade baixam, níveis de estresse baixam. Então, a pessoa começa a sair daquele mundo confuso que ela tem e ela passa a encontrar um sentido que leva ela para algum lugar melhor. E esse lugar é o reino de Deus. Ok. Se você tivesse que deixar, digamos assim, uma frase, um conselho, uma orientação, certo? Não aquela questão puramente religiosa, mas uma questão mais prática, mais contemporânea, para as pessoas que estão nos acompanhando, pessoas que mesmo que não vivem em igreja, que não têm religião, ou que talvez nem creia, né, da forma que você crê, por exemplo, o que eu creio, mas o que você poderia dizer para essas pessoas, inclusive, que estão passando por esses problemas de ansiedade, depressão, pessoas que estão preocupadas com o futuro nesse novo ano, né? Tem um objetivo, mas será que eu vou conseguir? Será que eu vou alcançar? Que ferramentas que eu posso usar? Como eu posso chegar lá? O que você diria? Primeiro ponto, procure ajuda. Tá? É extremamente importante que você não guarde para si ou não acumule esses sentimentos, esses pensamentos que são acumulativos e são venenosos, tá? Então, procure ajuda. Aqui em Porto Velho, se você tem condições, procure um psicólogo, pague a sua consulta. Se você não tem condições, vai no CAPS, passa por uma avaliação. Lá você vai ser atendido, você vai ser acolhido, você vai ser escutado. Se você tem a oportunidade de ir para uma igreja, vá na igreja, tá? Louve, cante, coloque para fora os sentimentos que você está sentindo. No seu quarto, você ora, você se ajoelha, você abre o seu coração. Jesus fala para nós, quando nós formos falarmos com Deus, para a gente entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, que o nosso Pai, que está em segredo ali, está conosco. Ele ouve você. Tá bom? E não vai contar para ninguém. E ele não vai contar para ninguém, não se preocupe. Então, a fé cristã, finalizando, ela nem sempre vai apresentar respostas fáceis, mas ela apresenta um Deus que está conosco em todos os momentos da nossa vida. E a gente precisa tomar prova disso. Eu falei isso um pouco antes. Tomar prova é você se deixar experimentar. Porque às vezes a pessoa nem se deixa experimentar, mas se deixa experimentar Cristo. Tome prova. Busque, leia, estude. É como se fosse aquelas pessoas que a gente vai no mercado ou no supermercado. Olha, tem esse produto aqui, experimenta um pouquinho ali, né? É bom demais. Vê se é gostoso e tal. Aí você prova, poxa, onde é que tem para vender? Onde é que está a prateleira aí? Seria mais ou menos isso aí, ô Matheus? Pode ser sim. A questão é que todos nós
temos a opção de viver uma vida plena com esperança. A opção que eu te apresento hoje, que eu converso com você hoje, é viver em Cristo. Se você vive em Cristo, você pode, de fato, alcançar a plenitude da vida. Mas isso não impede de buscar uma ajuda profissional, no caso, Não. como você falou anteriormente. Deus deixou os médicos para isso, entendeu? Os médicos, os psicólogos. Mateus está aí para atender, né? Estou aqui desprezado de um cuidador de idosos. Mas eu tenho que mexer aí, Mateus. Se precisar, estamos aí. Não só de idoso, né? De adulto, num geral. Eu acompanho nos hospitais, ajudo também na recuperação domiciliar. Por conta da rotina da faculdade, eu estudo o dia inteiro, né? Certo. Vou de manhã para o campo prático, aula à tarde. Então, geralmente, eu trabalho na parte da noite. Mas eu acho que a forma como eu tento passar para as pessoas que elas são vistas, né, é de fato demonstrando o carinho. Eu tento imaginar como Cristo cuidaria daquela pessoa. Tá? Isso faz um diferencial muito grande no meu trabalho. Entender como Cristo agiria com aquela pessoa. Se você estivesse no lugar daquele paciente, como o senhor gostaria de ser tratado? Também. É por isso até que nós chamamos você, porque embora sendo pesquisador da Bíblia, embora tendo curso de teologia, digamos, você não é que esteja recriminando ou condenando quem é pastor, está na ativa. Uhum. Mas é exatamente essa visão que a gente precisa de um pouco sair daquela caixinha que você falou, né? E ter um diálogo mais aberto, né? Mais compreensível, mais acolhedor com quem, digamos, está fora da caixinha, com quem está fora de igreja, de religião, essas coisas, mas que tem tanta necessidade quanto quem está ali dentro, porque todo mundo é ser humano, né? Todo mundo é ser humano. Dentro da enfermagem, eu consegui sair muito da caixinha e chegar a locais que pastores não vão conseguir chegar. Tá? Muitos pastores ainda vão ter a visão também, inclusive, de chegar e falar assim: meu querido, isso é falta de Deus na sua vida, você precisa. Muitos, e isso não só da igreja adventista. Qualquer denominação sempre vai ter alguém que vai ter essa visão limitante. Pastor ou não, né? Enfim. Isso não significa que ele seja uma pessoa ruim, tá? Sim. Mas é porque em algum momento alguém chegou para ele e falou: isso é falta de Deus, e ele acreditou naquilo, e, enfim, ele vive a realidade dele. Não vamos condenar ninguém por isso também. Não condeno ninguém por isso. Ele também é acolhido, eu acolho essas pessoas. Jesus disse que é para amar todos, né? Exatamente. Mas assim, então, se você está passando por um processo de desesperança, né? Se você está passando por um processo de ansiedade, que você tem crise de pânico, tem medo de sair de casa, você não sabe o que fazer, às vezes você até assiste um culto da igreja, mas não consegue encontrar paz. Primeira coisa, vai procurar ajuda, não tenha medo, tá? Cristo deixou os médicos para ele agir através dos médicos, dos enfermeiros, dos psicólogos, e esses profissionais estão aí para nos ajudar. E deixou também as pessoas aí que entendem da questão espiritual, da Bíblia, também para ajudar. E aí, se você achar... Por que não, né? Claro, eu faço o convite. Você pode vir aqui na comunidade de Nova Jerusalém, né? Depois você passa o endereço direitinho daqui, e aí você vai ser muito bem acolhido. Eu sempre fui muito bem acolhido aqui. Sempre que eu vim... Volte mais vezes. Muito obrigado. Prazer te receber aqui. Então, assim, procure de fato alguém que possa te compreender e apresentar Cristo para você de uma forma mais leve. Um Cristo que de fato está com você no seu momento de dor, que de fato está com você na embarcação, ainda que esteja na tempestade. Não é aquele que está só lá no céu, mas ele está aqui juntinho, ele está aqui. Né? E aí lembra do que eu falei sobre o apóstolo João, né? Cristo tem poder na sua palavra. E ele pode operar milagres, ainda que ele não esteja presente fisicamente. Só basta uma ordem lá do céu e pronto. Ô Mateus, obrigado. Tá? Foi muito bom o nosso bate-papo. Tá? Eu acho que foi muito esclarecedor também. Eu espero que tenham gostado. Esclarecedor, tanto do âmbito de igreja como não de igreja, experiências pessoais, né? Enfim, relatos, e muito importante, porque o nosso objetivo aqui é ajudar as pessoas que estão ali do outro lado, né? Uma palavra amiga, uma palavra de incentivo, uma palavra de motivação, isso que todo mundo precisa, né? Uhum. Nesse momento aqui que nós estamos dando os primeiros passos nesse ano novo. E aproveitamos para desejar para você Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo também. Que seus projetos, que seus planos se tornem realidade, que você realmente possa alcançar aquilo que você planejou, aquilo que você tanto almeja também nesse ano de 2026. Obrigado
E volte sempre aqui com a gente. Pode chamar que eu venho. Obrigado de coração aí pela sua... Foi um prazer, espero que você de casa que está assistindo aí, ou na rua, onde quer que seja, através do YouTube, que você de fato encontre esperança no seu coração nesse ano, que você encontre a Cristo e que você seja transformado e adquira uma nova perspectiva de vida, né? Não se apegue nas coisas materiais porque elas passam, mas se apegue em Cristo, que Ele é eterno. Aí, muito bem, muito obrigado. Tá? Então, estamos encerrando aqui mais uma edição do nosso Como Pode, nesse caso agora, a nossa edição especial de férias, tá? E lembrando uma coisa, se você está cansado, se você está confuso ou sem esperança, saiba de uma coisa, você não está sozinho. A fé cristã não promete um mundo perfeito, mas oferece um Deus presente em cada momento da nossa vida, inclusive como o Mateus acabou de falar para a gente aqui, tá certo? Desculpe aí, tá? Então você vai lá, segue o nosso podcast, compartilha aí, nos acompanha nas nossas redes sociais, você pode enviar sugestões de temas para a gente aqui também. Então, que em meio a esse caos aí que nós estamos vivendo, você encontre motivos para continuar acreditando, ok? Esse é o nosso Como Pode, o podcast da comunidade Nova Jerusalém, espiritualidade sem rótulos, ok? Antes da gente fechar, nós temos um brinde para você, viu, Mateus? Aceita um presentinho de coração aí? Aceito. Não é um Pix, tá? Droga. Tô brincando. Tá aqui, a nossa produção já trouxe aqui. É uma lembrança, tá? Uma caneca para você do Como Pode, tá? A gente espera que você goste aí. E onde quer que você esteja com essa caneca, você lembre que você, para nós, uma pessoa muito importante que contribuiu muito, com certeza, não só com o nosso podcast, mas com a nossa audiência, pode ter certeza disso, tá certo? Eu lembrei de um último texto aqui que eu deveria ter falado lá no começo. Diga lá. Jesus fala, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei alívio. Que bacana. Quer falar a tua rede social aí também? Mateus 13SS, né? O 13 é porque é o meu dia do aniversário, tá bom? Não se preocupe. Esse 13 já me deu tanto problema. Tem gente que gosta de tirar piadinha, mas meu Instagram é Mateus, @Mateus com TH 13SS, tá? Você vai me achar lá nas redes sociais ali. Eu tenho Facebook, mas é difícil eu entrar ali, é muito raro. Você vai me achar no Instagram. Se quiser mandar uma mensagem lá, conversar, se alguma coisa que eu falei aqui você falar assim, ih, rapaz, que coisa estranha, deixa eu tirar uma dúvida. Pode mandar mensagem para mim lá também, a gente conversa. Ou aqui também, no nosso chat, aqui no nosso podcast também, no nosso Instagram, no nosso Facebook. Acompanha a gente por lá também, certo? Então esse é o nosso Como Pode, espiritualidade sem rótulos. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.